Olá, boa noite a todos. Estamos gravando mais um momento devocional aqui. Queremos saudar todos os irmãos da Igreja Presbiteriana, Segunda Igreja Presbiteriana aqui de Porto Franco, e também todos vocês, amigos e irmãos que estão nos acompanhando neste momento. Eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus que está em Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse capítulo 5, versos 4 ao verso 7, que diz assim a palavra do nosso Deus. Apocalipse 5, versos 4 ao 7. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Todavia, um dos anciões me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciões, de pé, um cordeiro como tem sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que está assentado no trono. Vamos ler até o verso 8, que diz: E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostravam-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são orações dos santos. Então, aqui nós vemos o relato, por meio do apóstolo João, de uma situação dramática, uma situação completamente dramática. João vê um livro onde está relatado os desígnios de Deus, tudo aquilo que Deus planejou para a humanidade, mas esse livro está selado com 7 selos. Ele precisa ser aberto para que tudo aquilo que Deus planejou, tudo aquilo que Deus arquitetou, seja cumprido. Mas como poderá ser cumprido tudo isso se está selado? E João vê essa situação ficar mais dramática quando ele vê que ninguém foi achado, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, digno de abrir esse livro e desatar os seus 7 selos. O drama aumenta diante disso, porque como os projetos, os desígnios de Deus podem ser cumpridos se ninguém pode desvendar, se ninguém pode abrir aquele livro e desatar os seus 7 selos. O número 7 significa perfeito, completo. Aquele livro está completamente selado, completamente fechado. Ninguém poderia abrir, ninguém poderia desatar. E João se sente impotente no versos 4, apesar de João estar tendo uma visão maravilhosa de tudo aquilo que Deus está apresentando para ele, por toda aquela visão onde apresentar coisas magníficas que seriam realizadas por Deus, ou que já tinham sido realizadas por Deus. Ele agora se sente impotente porque vê que tudo aquilo que Deus tinha planejado e arquitetado para a humanidade não pode se cumprir se aquele livro não for desatado. E a reação de João é a reação de todos nós, em meio às crises, em meio às dificuldades e meus problemas que parecem sem soluções. A nossa principal ação, a emoção que nós temos é o choro. Nós choramos, se desesperamos e dizemos: estamos perdidos. Já não há mais solução, já não há mais esperança. Achamos que estamos perdidos, que nada poderá mudar essa situação. E diante disso, o choro não pode ser escondido diante de nós. Todos que estão ao nosso derredor, todos que estão próximos de nós, vê que nós estamos desesperados com aquela circunstância. Estamos desesperados com aquela situação, que nós bem sabemos e divulgamos pela nossa emoção que somente um milagre, somente algo impossível pode mudar aquela situação. Uma ação que nós achamos impossível, uma ação de alguém a qual nós denominamos ou achamos que é impossível acontecer para mudar aquela situação. E quando João chorava, e quando nós choramos muitas vezes também, a solução ela aparece diante de nós. Enquanto João chorava, no versos 4, ele disse: eu chorava muito. Diz assim o versos 4 do capítulo 5: eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno
de abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Mas o verso 5 traz um alento para João e um alento para todos nós. Quando as situações parecem perdidas, parecem insolucionáveis, nós temos essa esperança, a mesma esperança que João teve, que João viu aqui no verso 5. Todavia um dos anciões me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e seus 7 selos. Nem eu nem você pode desvendar a história. Nós podemos dar rumo à história, fazer com que os decretos de Deus, os planos de Deus sejam cumpridos, porque todos nós somos pecadores. Não podemos fazer nada disso. Mas, assim como João diz, assim como o ancião disse, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele pode. Aquilo que nós não podemos fazer, aquilo que é impossível aos nossos olhos, aquilo que é impossível diante da nossa concepção, é possível diante daquele que venceu o mundo. Diante daquele que venceu o pecado, por meio do seu sacrifício naquela cruz. Por meio daquele que se tornou maldito. Maldito aquele que é pendurado no madeiro, que morreu a pior morte daquela época para solucionar os nossos problemas. Solucionar o maior problema que toda a humanidade tem, que é o pecado. O problema que ninguém nesse mundo, por mais poderoso, por mais capaz, por mais inteligente que seja, poderia solucionar. E Cristo Jesus fez isso. Ele venceu. Ele é capaz de governar a história, de mudar o rumo da história, de conduzir a história. Ele está com o livro nas suas mãos. O livro dos decretos de Deus, dos projetos de Deus. A palavra de Deus diz que esse leão, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu ele mostrou diretamente que era capaz de conduzir a história quando diz, e veio, pois, verso 7 do capítulo 5 diz, e veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ele parece ser alguém atrevido, né? Ele vai até diante do Todo-Poderoso, do Deus Pai, e diz o seguinte, olha, é meu. Esse livro aqui é meu. Eu posso abrir, né? Eu posso dar um novo destino à história. Eu posso conduzir a história. Eu posso mudar o rumo da humanidade. E assim ele fez. Ao morrer naquela cruz, Jesus, ele soluciona os nossos problemas, as nossas dificuldades. Eu quero falar ao seu coração nessa noite por meio dessa palavra. Eu quero que Deus fale ao seu coração. Para lhe mostrar e lhe dizer que muitas vezes você está chorando diante das circunstâncias. Quem sabe se você não está desesperado nesse momento diante do surgimento do coronavírus, diante do alarme que as mídias, principalmente a TV, está fazendo, que parece que todo mundo vai ser infectado e todos irão morrer e o destino de todos será trágico. Quem sabe se nesse momento você não está desesperado também. De repente você está chorando. De repente você está aflito e aflita. Mas essa noite, aquele mesmo João quando chorava, e eis que veio a resposta do ancião dizendo, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Essa é a mesma resposta que Deus tem para você nessa noite. Não chores. Não precisa chorar, não precisa se desesperar. Apenas entregue os seus caminhos, entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro caminho. Ele é a solução para todos os seus problemas. Creia nele. Viva de acordo com a vontade de Deus, consequentemente. Se você crê nele, você deve viver de acordo com a vontade de Deus. De acordo com os princípios das Sagradas Escrituras. Viva uma vida plena diante de Deus. E sossegue o seu coração. Tenha um consolo da vida eterna na sua vida. A saber de que se você crê no Senhor Jesus Cristo verdadeiramente, você a qualquer momento poderá partir, sendo novo ou sendo velho, porque a morte irá cercar a todos. A morte chegará a todos. Mas se você crê verdadeiramente em Jesus, se você acreditar que realmente Ele tem a vitória, Ele tem a solução para os seus problemas, Ele venceu o mundo, Ele venceu o pecado, venceu a morte, venceu o diabo, você irá sossegar o seu coração.
Irá saber que a morte aqui na terra não é o fim. Mas se você crer verdadeiramente nele, você irá saber que quando você se despedir, quando você sair deste mundo, desse plano aqui na terra, você irá para o céu. Irá viver eternamente no reino dos céus com ele. Irá viver uma vida plena, uma vida onde em Apocalipse 21 diz que não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais morte. Será um lugar de plena harmonia com Deus, com os irmãos, com Cristo Jesus. Então saiba, Jesus venceu. Ele venceu o pecado que nos leva à condenação. O pecado levou a uma condenação, à morte. Como diz Romanos 6:23, essa morte não é somente física, mas a morte espiritual, o inferno. Ele venceu. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. E do versos 9 em diante começa-se um louvor, dizendo que ele é digno de receber a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Ao Senhor Jesus seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Que Deus abençoe a todos, tenha uma boa noite na presença de Deus e saiba que não precisa chorar, não precisa se desesperar. Entrega apenas os seus caminhos ao Senhor e o mais Ele fará. Tenha uma noite abençoada na presença de Deus. Saiba que o Senhor está no controle de todas as coisas. Deus abençoe em nome de Jesus.